Qual é o problema? Em geral, na liberalização comercial, muitos ganham e poucos perdem. Os muitos são silenciosos e os que perdem são ruidosos. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje o privilégio de conversar com Marcos Troiro, diplomata, escritor, um dos intelectuais mais importantes hoje no cenário público brasileiro. Ele é professor visitante na Universidade de Oxford, do Reino Unido, na INSEAD, na França, e em seu longo currículo carrega também o fato de ter presidido o New Development Bank, conhecido como Banco dos BRICS, com sede em Xangai. Marcos, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Eu queria começar a partir de uma percepção ampla do cenário internacional. Crises trágicas, como na Ucrânia, no Oriente Médio, tensões em Taiwan. Que mundo é esse que está se formando diante dos nossos olhos? O chamado mundo multipolar. O que ele significa e o que significa esse momento da sua modelagem? Jaime, o Adam Tooze, historiador, argumenta que nós estamos vivendo um mundo de policrises. Você tem, de fato, um conflito na Ucrânia, você tem essa tensão Israel, Hamas, Hezbollah, mas há também um mundo que alguns dizem que é um mundo com Covid e não um mundo pós-Covid, porque é apenas um ciclo de anos em que a gente venha a ter de enfrentar uma nova pandemia. É como se essas ameaças muito delicadas à saúde tivessem agora passado a fazer parte do cenário, então a gente não pode mais pensar numa situação em que, digamos assim, fragmentos da saúde pública deixarão de presenciar o nosso cotidiano, né? É como se fosse uma omnidemia. Nós estamos com isso durante bastante tempo. Em 2020 e 2021 a gente viveu o maior freio econômico desde a queda da Bolsa de Valores em 1929, acompanhado de um período de elevação de preços e de largesse fiscal, que muitos chamam de estagflação 2.0, né? Há 18 meses atrás, Jaime, 1 em cada 6 dólares que hoje se encontra em circulação não existia. E, obviamente, esse tema geopolítico é importante porque é hoje, né, na Europa, o mais grave, né, risco, a fragmentação desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, estamos num mundo aqui de policrises. Agora é também um mundo de polioportunidades. Por exemplo, se nós fizermos a projeção do que vai acontecer com a população no mundial nos próximos 25 anos, nós vamos sair dos atuais 8 bilhões de habitantes para 10 bilhões de habitantes. Nós vamos ter, nos próximos 25 anos, um aumento da população mundial que levou 1929 anos para o mundo acumular. Quer dizer, no ano do nascimento de Jesus, a população era de 150 milhões de pessoas, ela chegou a 2 bilhões 150 milhões de pessoas em 1929. Então, em 25 anos agora, mesmo aumento populacional de 1929 anos. Então, imagine o que isso significa para a demanda por alimentos, para a demanda por energia, para a demanda por água, a demanda por inclusão social e leve, Jaime, em consideração que esse aumento demográfico vai acontecer em paralelo a um outro fenômeno do qual nós já somos testemunhas oculares, porque hoje, se você levar em consideração a economia do G7, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá, e as economias combinadas do que eu gosto de chamar de E7, 7 maiores economias emergentes, China, Índia, Brasil, Indonésia, Turquia, México e Arábia Saudita, os E7, pela ótica da paridade do poder de compra, já tem uma economia 20% maior do que os G7. E o crescimento da economia mundial, num ciclo de 5 anos, 10 anos, 25 anos, virá sobretudo dos emergentes. Então isso faz, por exemplo, não apenas uma reconfiguração do mundo, mas coloca também o Brasil numa posição muito importante, porque o Brasil é um protagonista do universo da segurança alimentar, é um protagonista do universo da segurança energética e é um protagonista daquilo que pode ser a chamada transição para uma economia verde. Então, a ordem mundial vai mudar. Tem muitos pensadores que tratam ordem internacional e sistema internacional como se fossem sinônimos. Na minha opinião, não é assim. Ordem
é a maneira pela qual se encontram distribuídos os fluxos de poder, de riqueza e de prestígio, de influência no mundo. E essa distribuição leva a um sistema internacional, que é um sistema de instituições. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer que Fundo Monetário Internacional, Nações Unidas, Banco Mundial, etc., são atores de um sistema internacional numa ordem que tinha, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, metade do PIB mundial representado pelo PIB dos Estados Unidos. Hoje o PIB dos Estados Unidos é 21% do PIB mundial. Então é natural que a ordem mudou e, portanto, o sistema internacional deve mudar. Agora, a maneira pela qual o jogo de cartas está sendo redistribuído é um jogo perigoso, mas onde o Brasil tem grandes oportunidades. Por isso que eu gosto de fazer essa, digamos assim, esse contraste entre a ótica da policrise e a ótica das polioportunidades. Justamente é isso que eu gostaria de te perguntar. Como o Brasil se insere nesse cenário que você acabou de descrever? Quais são os riscos e as oportunidades para o Brasil? Veja, toda viagem boa começa com você sabendo onde você quer chegar. Quer dizer, você tem uma ideia de um certo destino, né? Então, enfim, vai depender muito do que você considera como o valor fundamental da sociedade brasileira e o objetivo fundamental da sociedade brasileira. Eu acho que o Brasil deveria almejar ter uma renda per capita de 20, 25 mil dólares no espaço de uma geração. Vamos supor que esse seja o objetivo, né? Ou seja, ter uma economia, ter um PIB per capita superior àquele das economias mais pobres da Europa. Então, esse eu acho que é um objetivo realizável. Então, o que o Brasil precisa fazer? No campo da segurança alimentar. O Brasil é um dos 4 maiores produtores mundiais de alimentos. Os outros 3 são a China, que por conta do número de bocas que tem que alimentar, enfim, é forçado a importar alimentos. A Índia, né, que também é uma grande produtora de alimentos, mas com problemas gravíssimos de utilização de recursos hídricos, né? Hoje, de cada 10 litros na Índia, 8,5 são utilizados para agricultura. Então, sobra muito pouca água, por exemplo, para fazer saneamento, para abastecer os lares, para a utilização industrial da água. Uma agricultura ainda muito baseada em economia de subsistência, pequenas propriedades muito pouco produtivas. E se você faz um deslocamento muito grande, por exemplo, de populações hoje que estão vinculadas a essa agricultura de subsistência para as cidades, você cria uma pressão quase que insustentável, seja do ponto de vista, né, da lotação das periferias, né, de gigantes como Mumbai, Delhi, Calcutá, etc. E você tem mais uma pressão ambientalmente nociva, né? Hoje, das 20 cidades mais poluídas do mundo, 18 ficam na Índia. E você tem os Estados Unidos, também um grande produtor de alimentos, mas que tem balança comercial negativa nesse setor. Então, aquele país do mundo que realmente pode ser, por conta da sua dimensão territorial, das suas características meteorológicas, por aqueles que sabem trabalhar, sabem o quão importante é agregar valor para o campo da produção de alimentos, o Brasil é esse grande ator. Então, é muito importante, por exemplo, que nos próximos 10, 15 anos, o Brasil faça valer esses excedentes extraordinários que ele vai gerar mediante o seu papel como produtor de alimentos, para utilizar esses recursos de modo a tornar a nossa sociedade intensiva em tecnologia em diferentes áreas, né? É aquilo que nós poderíamos chamar, você utiliza as suas vantagens comparativas, quase como pensavam, né, os gigantes Adam Smith e Ricardo, né, para construir as suas vantagens competitivas. Está cheio de cases no mundo de países que estão fazendo isso. Um dos que eu mais gosto de usar como referência são os Emirados Árabes Unidos. Quer dizer, como é que um país que era apenas conhecido, né, pelos combustíveis fósseis, hoje tem cidades que são referências mundiais na indústria de entretenimento, como destino turístico, como fazendo assim, banking de 4ª geração. Então, utilizar os seus excedentes para construir capacidades tecnológicas em outras áreas. Isso também é verdade, Jaime, no campo da segurança energética, né? O nosso futuro será um futuro multimatriz. Então, há uma caminhada para o verde e para o sustentável, biocombustíveis, energias renováveis, mas, ao mesmo tempo, o ciclo do petróleo é um ciclo mais longo do que poderia se supor, também por razões geopolíticas. Então, o Brasil tem essa capacidade de conjugar petróleo em água com profunda, incidência solar, incidência eólica,
com uma experiência concreta, né, de programa de biocombustíveis na área de frota veicular. Então, é, enfim, um ator super importante. Tem esse assunto da água, né, tão fundamental. Há uma região na Califórnia, famosa por ser berços de revoluções de tecnologias da informação, chamado Vale do Silício, que é aquela partícula utilizada, é fundamental para a indústria de computadores. O Brasil é um vale da água, né? O Brasil tem rios voadores que permitem utilizar esses recursos de forma sustentáveis. Então, assim, se eu fosse fazer um grande resumo, Jaime, esse problema básico, que é um problema quase que basilar, de você ter os recursos necessários para promover competitividade e prosperidade multissetorial, é algo muito difícil de encontrar. E o Brasil tem isso nesse momento, né? Numa conjuntura mundial em que segurança energética, segurança alimentar e a importância de ter multimatrizes, né, que lhe permitem a transição do verde, dão a chance para o Brasil, as condições objetivas dele se tornar uma sociedade intensiva em tecnologia. E aí é que nós vamos chegar, mais uma vez, num arco de uma geração, a uma economia mais perto de $25 mil per capita. Marcos, os nossos decision makers, tomadores de decisão no Brasil, a elite econômica, a elite política, a elite intelectual, estão sensibilizadas para esse debate que você coloca, para essa discussão sobre a inserção do Brasil no cenário global, ou o suficientemente atentas para esse debate? Acho, Jaime, que você tem a coexistência de dois fenômenos, né? Você tem um fenômeno que é um fenômeno curto-prazista e que está muito vinculado na vida das empresas à necessidade de você gerar resultados, e é natural que seja assim, em ciclos trimestrais, ou seja, no limite, o GPS é o balanço patrimonial, é o resultado do balanço patrimonial em ciclos de 12 meses, né? E aí você tem uma outra esfera, que é a esfera da nossa governança política, que tem também esses outros parâmetros dos ciclos eleitorais, né? Então o sujeito chega no primeiro ano, ele aprende como é que faz as coisas, governa no segundo, no terceiro ele começa a se preparar para o ano que vem porque tem eleições, e no ano que vem ele disputa eleições. Então esse é um ciclo, digamos assim, que não é conducente, ele não convida a ter preocupações que são preocupações mais estratégicas, que são como essas que nós estamos fazendo aqui. Então, digamos assim, esse não é um ecossistema bom para objetivos estratégicos de longo prazo. Agora, por outro lado, eu acho que existe sim hoje no Brasil, em algumas empresas, em alguns círculos acadêmicos, existe algo também, me parece, quase que espontâneo em rodas de empresários, de pessoas que estão preocupadas com essas coisas todas, né? Porque, no limite, nós somos brasileiros, a gente ama o nosso país, a gente quer ficar aqui, a gente quer que os nossos filhos, né, vivam, sejam felizes aqui, e nós não vamos receber um disco voador de outro, sabe, sistema sideral para fazer isso para nós mesmos é que vamos ter que fazer. Agora, essas características positivas que eu enxergo, né, de preocupação mais com o longo prazo, a meu ver, elas funcionam mais, Jaime, como se fosse um arquipélago, né? Então, por exemplo, você tem um think tank no Rio de Janeiro que faz isso mais ou menos bem, em São Paulo tem uma ou outra escola de primeira linha que faz isso bem, né? Você tem um ou outro grupo empresarial que está pensando as coisas certas, que querem crescer, lucrar, mas em parâmetros que sejam, assim, socialmente sustentáveis, que tenham boa governança, que tenham bom parâmetro ambiental. Mas não me parece algo sistêmico, coordenado, articulado, funciona, portanto, de maneira muito espontânea. E, geralmente, quando você tem uma situação assim, mais coordenada ou sistêmica, que os cientistas políticos poderiam chamar de consenso ou pacto, né? Aliás, você tem vários momentos na história como isso, né? O que permite, por exemplo, a decolagem da Espanha nos anos 80 são os pactos de Moncloa, né? Se falou nos anos 90 do Washington Consenso, né? O consenso significa você se movimentar mais ou menos na mesma direção. O que Deng Xiaoping faz no final dos anos 70 na China? Também dizer o seguinte, olha, enriquecer é glorioso, vamos ter uma visão prática, pragmática, né? Então ele oferece uma ideia de consenso a partir do qual você galvaniza atenções e esforços. Nós não temos isso no Brasil. Por quê?
É o curto-prazismo que você mencionou? Eu acho, é uma combinação de coisas, né, Jaime? É, é curioso como o Brasil, por vezes, parece longe do mundo, né? Parece longe do mundo. Eu sei que você também adora esportes, né? Eu adoro esportes e de vez em quando eu ficava assistindo, enfim, quando eu estava adolescente, tinha campeonato sul-americano de natação. Aí o sujeito ganhou uma medalha de ouro e bateu o recorde sul-americano de 200 metros rasos, né? Tudo bem, né? Mas na realidade nós estamos competindo com os indonésios, com os singapurianos, com os chineses, com os mexicanos, com os americanos. É uma corrida global. E às vezes a gente parece que nós somos muito isolados, né? O Alain Rouquier, que foi embaixador da França no Brasil, chamava a América Latina de o extremo ocidente, né? Então parece que a gente está realmente fora do planeta e que essas coisas não nos afetam. E nisso a gente acaba ficando para trás. Há uma espécie de imobilismo, eu acho também por conta da hipertrofia no papel do Estado na economia brasileira. Essa é uma coisa que o governo tem que fazer, né, que o Estado tem que tocar, e obviamente o governo e o Estado são fundamentais, mas às vezes você tem que fazer coisas do tipo, vamos assim mesmo, né? Então eu acho que é um pouco assim, a ideia de que o Brasil está isolado, né? Isolado no sentido de protegido, e que muitas dessas dinâmicas para nós não fazem tanta diferença. Voltando ao cenário internacional, Marcos, qual é a tua leitura do fenômeno, se é que a gente assim pode defini-lo, BRICS? E também a tua experiência, né? Você teve como presidente do chamado Banco dos BRICS. Quais são as conclusões às quais você chegou com essa experiência olhando para o bloco, o grupo BRICS? Jaime, no começo dos anos 2000, os futurólogos, né, do Goldman Sachs estão lá olhando a sua bola de cristal, projetam o ano de 2030, e o que eles veem na bola de cristal ou nas folhas do chá? Eles dizem assim: olha, em 2030 você vai ter uma fatia cada vez maior da economia mundial ocupada por Brasil, por Rússia, por Índia e por China. Então você vai ter um crescimento comparativamente maior nesses países que têm grande território, grande população, grande projeção regional, do que, por exemplo, em países como os da OCDE, né? Então, essa profecia, né, ou esse estudo, essa projeção, se confirmou, né? Se confirmou mais por conta da contribuição relativa da China e da Índia para o crescimento econômico mundial. Rússia e China não tiveram performance, perdão, Brasil e Rússia não tiveram performance tão impressionante. Então, acho que você tem a primeira fase dos BRICS, que é BRICS como sinônimo de futuro da economia global. Eu chamo isso de BRICS 1.0. Aí você tem uma segunda fase, que é uma fase em que os representantes governamentais desses 4 países, mais um representante do continente africano, a África do Sul, passam a se reunir em nível de chefes de Estado, de ministros das Finanças, de ministros das Relações Exteriores. E eles criam, então, um processo de consultas, né, um grupo que se reúne regularmente para trocar ideias e, eventualmente, para construir instituições, para construir posições conjuntas. Isso é o que eu chamo de BRICS 2.0, né? Isso é bom ou isso é ruim? Então, enfim, terminei a faculdade de Economia e Ciência Política, já me prestei o concurso do Itamaraty, né, o concurso do Estudo Rio Branco. Eu entrei no Itamaraty no começo dos anos 90. Quantas vezes por ano um presidente brasileiro se reunia com um primeiro-ministro indiano? Nunca. Quando é que um presidente brasileiro se reunia com um presidente sul-africano ou com um presidente da China? Nunca. Era uma coisa raríssima. Era um evento, sabe, muito difícil de acontecer. Hoje, por conta da plataforma BRICS, né, eles se encontram na Conferência Anual dos BRICS, na cúpula, né, anual dos BRICS, se encontram às margens da abertura da Assembleia Geral da ONU, se encontram debaixo do guarda-chuva do G20. Então você está mais em contato regular com outras potências emergentes. É algo ruim ou é algo bom? Eu acho que é bom. Eu acho que entre esses dois polos, né, de cooperação, né, e conflito, eu acho que é melhor você ter essa possibilidade.
Como você mencionou, foi criado também uma instituição que é o Novo Banco de Desenvolvimento, né, a partir de 2014, ele começou a funcionar em 2015. Então, esse é o BRICS 2.0, ou seja, a construção institucional a partir da ideia que uma plataforma de cooperação, de diálogo é boa. Agora, a partir dessa última reunião, que teve lugar na África do Sul, começou uma nova fase, né? Então, você admitiu para esse grupo de reuniões regulares a Etiópia, que é um país que tem $1.000 de renda per capita, a Argentina, 45 milhões de pessoas, mas uma economia que diminui, é um país querido nosso, que a gente quer ver dar certo, mas com crises cíclicas econômicas muito recorrentes. O Egito, que hoje é a maior economia da África do ponto de vista da paridade do poder de compra, e que, aliás, em alguns casos é rival geopolítico, né? Tem problemas com a Etiópia, até retratados na ópera, né? A Aida, né? É uma história de uma escrava etíope que se apaixona por um general egípcio. O Irã, que é um dos países mais sancionados do mundo, e aí 2 países em processo de modernização econômica, que é a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Como é que isso vai se desdobrar? Eu acho que é uma questão em aberto. Há uma tendência em se explicar que os BRICS estão se convertendo numa aliança anti-ocidental, né? Só que, veja, quem é o ator mais importante do ponto de vista do seu tamanho relativo nesse grupo? É a China. Qual é o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês nos últimos 20 anos? Os Estados Unidos. Qual é o principal destino do investimento estrangeiro direto americano nos últimos 20 anos? É a China. A interdependência entre China e Estados Unidos é gigantesca, um comércio bilateral de $2 bilhões por dia. A mesma coisa em relação à China e à União Europeia, né? Os países europeus, eles têm enorme presença na China, a China cada vez mais também presente lá. Então, é um mundo de interdependência entre, por exemplo, alguns dos protagonistas dos BRICS e atores do chamado mundo ocidental, que talvez não lhe permitissem dizer que nós estamos vivendo, por exemplo, uma nova Guerra Fria no mundo e que os BRICS, da mesma maneira que você tinha um negócio chamado Pacto de Varsóvia, ou o País da Cortina de Ferro, né, que os BRICS seriam uma versão instrumental de uma nova confrontação entre 2 polos que um tem um hub em Pequim e o outro tem um hub em Washington, né? Então, acho que vai depender. Tem um comentarista esportivo já falecido, né, em São Paulo, Roberto Vallone, né, que dizia coisas do tipo: quem será o campeão a partir dessa final? Ponto de interrogação. Então eu acho que BRICS 3.0, né, que é essa nova fase, ponto de interrogação. Marcos, e o Banco dos BRICS, que tem ganhado cada vez mais visibilidade? Função, objetivos e a tua avaliação do papel desempenhado pela instituição? Ele nasceu dentro de um contexto maior de reforma e ou complementação de instituições financeiras multilaterais, né? E a minha interpretação do banco sempre foi o seguinte, né? Quer dizer, o Banco dos BRICS, o NDB, né, deve ser um músico numa orquestra, né? Então você tem um músico que está lá na orquestra já há algum tempo, né, que é o Banco Mundial, você tem um outro chamado Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, você tem um banco chamado Banco Interamericano de Desenvolvimento, você tem o Banco Asiático de Desenvolvimento, e você tem um new kid on the block, né? Você tem a chegada de mais um ator, que é o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. Mas não é para fazer dessa instituição uma alternativa e ou algo que vai contra essas outras estabelecidas. É mais um ator. E isso é muito importante. Qual que é o modelo de negócio dessas entidades, Jaime? Os sócios integralizam capital, os sócios têm uma nota de crédito internacional, e a nota da instituição, em geral, é 5, 6, 7, 8 degraus acima do que a nota de crédito dos países individualmente considerados. Isso permite que a instituição vá a mercado e consiga mobilizar capital de longo prazo, a custos baixíssimos, para você financiar coisas como, por exemplo, combate a enchentes, inclusão digital, energia renovável. Então, é uma coisa muito nobre. Quanto mais bancos de desenvolvimento você tiver no mundo, melhor. E tem outra, é importante o tema da escala. Se você pegar todos esses bancos de desenvolvimento juntos, Banco Mundial, Banco dos BRICS, Banco Asiático de Desenvolvimento
todos eles representam apenas cerca de 5% de todos os recursos necessários para você fazer um upgrade infraestrutural nos países emergentes. Então, eu diria que, às vezes, a possibilidade de cooperação e de trabalho conjunto que ele gera é quase mais importante do que o valor monetário de um projeto de financiamento em si. Eu acho que essa aqui tem que ser a filosofia, né? Agora, enfim, ter vivido em Xangai, ter tido essa experiência, eu fui presidente do banco, eu fui presidente do conselho do banco. Na virada, né, de 2009, 2010, a gente criou um centro também na Universidade de Columbia, em Nova York, que chamava Brick Lab, que era justamente para pensar os bens. Então eu tenho acompanhado esse assunto já há algum tempo e ter tido a possibilidade de sair da plateia, né, numa posição de espectador, analista, de crítico de teatro para ir para o palco, é uma experiência interessante. Em algum momento, me corrija se eu estiver enganado, você disse preferir a expressão paz quente à Guerra Fria 2.0, se referindo à relação entre Estados Unidos e China. O que é paz quente? Paz quente, Jaime, é um pouco o cenário de concorrência que sucede a uma fase em que se imaginava que a liderança dos Estados Unidos, seja na formação, seja no prestígio internacional, na influência internacional, seja do poder militar convencional ou nuclear, seja do ponto de vista econômico, era incontestada, né? Então você tem a emergência de uma nova potência que passa a representar assim, coisas que eram inimagináveis há um tempo atrás, né? Quer dizer, a última vez que um país ultrapassou o outro como maior economia do mundo foi em 1871, quando o PIB americano se tornou maior do que o produto interno bruto do Reino Unido, da Inglaterra, né? Então nós estamos prestes a ser testemunhas oculares de um novo eclipse dessa natureza. Do ponto de vista da paridade do poder de compra, a economia da China já é maior que a economia dos Estados Unidos, né? Hoje a China tem uma marinha com mais barcos, né, mais embarcações do que dos Estados Unidos. Não são barcos tão bons, não são barcos tão potentes. Então, do ponto de vista de tecnologia embutida por embarcação, os Estados Unidos estão na frente, mas a China está correndo atrás. Pense do ponto de vista do comércio internacional. De cada 3 países do mundo, 2 têm a China e não os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. Então, isso gera um universo de concorrência. Você olhava... Eu comecei minha carreira no Itamaraty trabalhando na área na divisão de ciência e tecnologia. Eu lembro no começo dos anos 90 de ter feito um trabalho de quanto cada país devotava do seu produto interno bruto para ciência, tecnologia e inovação, né? Então, a média dos países da OCDE era 2,5%, os Estados Unidos estavam em 2,3%, o Brasil 1%, China 0,2%. Hoje a China já está na média dos países da OCDE. Em determinadas áreas, como por exemplo inteligência artificial, e-pay, né, pagamentos eletrônicos, os chineses estão na frente. Então, isso leva a uma competição tão dramática, né, que os espíritos estão inflados, esquentados, por isso que eu acho que se pode falar em paz quente e não em guerra fria. Agora, tem gente que não concorda comigo. Por exemplo, o Neil Ferguson, que é um historiador que eu respeito demais, ele diz que tem sim uma Guerra Fria nova no mundo e que isso não é ruim. Porque a Guerra Fria ela tem regras escritas e não escritas de funcionamento que permitem, por exemplo, uma coexistência sem necessariamente você ter uma troca de hostilidades de natureza militar. E que, portanto, a Guerra Fria não é necessariamente indesejável. Agora, para a ótica, sim, da ótica do Brasil, por mais que esse cenário esteja conflagrado, nós precisamos evitar adotar qualquer tipo a meu ver, né, a gente não deve aceitar essa lógica de Guerra Fria, né? Então precisamos ser um global trader, fazer negócios com todo mundo sem viés ideológico. Marcos, voltando ao Brasil, você foi protagonista, tempo atrás, de um episódio relativo então achávamos a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Por que tão difícil a viabilização desse acordo econômico que até hoje não foi de fato consumado? Jaime, é um acordo que começou a ser negociado nos anos 90, né?
É interessante porque nos anos 90 você tinha a impressão que, de fato, seja do ponto de vista econômico-comercial, mas em alguns casos até do ponto de vista jurídico, os espaços estavam se reorganizando na forma de grandes comunidades ou união, né? Eu estava trabalhando em Nova York nessa época, na delegação do Brasil da ONU, e eu me lembro de uma colega europeia dizendo para mim, olha, no futuro os alemães serão menos alemães e mais europeus, os espanhóis serão menos espanhóis e mais europeus, porque você tem um parlamento comum em Bruxelas, só que você tem uma corte comum em Estrasburgo, você tem uma política agrícola comum, eventualmente nós teremos uma política externa comum. Então a ideia de que o mundo estava se reorganizando nesses grandes espaços, que, portanto, a União Europeia e o Mercosul deveriam negociar um acordo. E por que lá atrás isso não foi para frente, né? Entre outras coisas, por conta do protecionismo europeu, né? Protecionismo seja sinônimo de tarifas e cotas de importação, seja do ponto de vista do subsídio hipertrofiado que os governos da região ofereciam a alguns dos seus produtores, por exemplo, aos produtores de carne, né? O Jório Dauster, né, um grande embaixador brasileiro, dizia que num determinado momento era mais fácil comprar uma passagem de classe executiva para uma vaca no Brasil, colocar na classe executiva da Varig e levá-la para Paris, do que para o governo francês financiar o agricultor, o pecuarista francês. Então, esse protecionismo europeu não ajudou, e o protecionismo do Mercosul também não ajudou, né? Porque se você levar em consideração, por exemplo, as nossas tarifas de importação, o Mercosul é uma fortaleza. Tem sido uma fortaleza em que alguns poucos grupos, né, da região conseguem se estabelecer e que não querem ver essa realidade mudar, mas não é essa a natureza, né, dos processos, das dinâmicas de liberalização comercial. E aí você tem um outro fator muito importante, que é o seguinte: a emergência da Ásia, como destino das exportações daqueles bens em que os países do Mercosul têm vantagens comparativas, algo que compensou pelo fechamento comercial dos europeus, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo muito ilustrativo. Em 2001, o comércio Brasil-China era de $1 bilhão por ano. Hoje, Jaime, o comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 60 horas. Por quê? Porque o aumento da renda per capita na China leva a um aumento da propensão marginal a consumir. O aumento da propensão marginal a consumir significa também consumir mais alimentos. Geralmente, essas arremetidas vertiginosas da renda são, a partir de patamares muito baixos, são acompanhados de uma dramática expansão do consumo de calorias e de nutrientes. O Brasil começou a exportar muito. Então, isso ficou mais ou menos dormindo. Só que a natureza da economia global e a natureza do comércio mudou. Esse universo só de tarifas e cotas é hoje uma coisa muito mais abrangente. Tem regras de origem, tem a questão dos padrões. Então, qual é o padrão, por exemplo, de legislação de proteção à propriedade intelectual que você abraça? Qual é o padrão de proteção ambiental? Qual é o padrão de compras governamentais? Então, isso é o que se pode chamar de um acordo de quarta geração. E nós achávamos, né, quando nós chegamos ao governo, que era possível ter esse acordo de quarta geração por uma conjuntura histórica favorável, né? Então, por exemplo, hoje os europeus encontram um teto baixo para crescer na Ásia, por conta das restrições. Esse também é um período em que os Estados Unidos foram se fechando. A presidência Trump foi uma presidência protecionista, né? Menos possibilidades de horizonte no comércio com os Estados Unidos. Então, aquilo ali deu uma chance boa para o Mercosul voltar a ser interessante para a Europa. E do ponto de vista do Mercosul, quer dizer, além de ter os europeus como um destino, né, das exportações, você tem uma outra, aquilo que eu gosto de chamar de uma dinâmica gêmea, que é a entrada do Brasil na OCDE, né? Porque no momento em que você se adapta, você se prepara para cumprir com alguns dos padrões que são exigidos, né, para você fazer parte da OCDE ou para você abraçar no âmbito do Acordo Mercosul-União Europeia, você se credencia também, Jaime, a receber investimentos no Brasil e no Mercosul que só são possíveis pela governança, né, de empresas e fundos caso esses padrões sejam observados. Então você está criando um diferencial adicional de competitividade em relação a outras regiões do mundo. E tem outra.
o Brasil precisa tomar cuidado com aquilo que pode ser, eu não gosto de usar essa expressão, mas uma hiperdependência dos mercados asiáticos, né? Na medida em que você abre novamente a possibilidade de crescimento com a Europa, você dilui a importância relativa da Ásia, embora a Ásia vai continuar crescendo na nossa pauta comercial. Então foi nesse espírito, nós tivemos a sorte de ter um governo mais liberal na Argentina. Em alguns aspectos foi interessante, porque durante o processo de negociação, eles pareciam até mais apressados e com ambições mais liberais do que nós. Então foi essa conjuntura assim, favorável. Você tinha também negociadores na União Europeia que estavam cumprindo o seu ciclo e que, portanto, queriam deixar esse legado. Foi isso que nos permitiu, no final de junho de 2019, concluir o acordo Mercosul-União. Ele foi concluído. Está aqui, fechado. Aí como é que ele entra em vigor? Então, é necessário que esse acordo concluído seja remetido para o Parlamento Europeu e para os parlamentos do Mercosul. Uma vez que eles são apreciados pelos parlamentos do Mercosul e da União Europeia, o acordo é assinado e ele passa a entrar em vigor. Então é como se você tivesse uma ampulheta, você vira ela, começa a correr o tempo da liberalização. Então, para alguns setores, por exemplo, setor de autopeças, automóveis, de vinho, é um processo que começa agora, em 15 anos você chega à plena liberalização. Para outros setores, frutas, por exemplo, é imediato. Então, algo super abrangente, bem construído, ótimo para o Mercosul, ótimo para a União Europeia, todo mundo ganhando. Só que aí você teve uma situação que eu acho que combina, por um lado, uma lição de casa que o Brasil não fez, que foi explicar bem algumas das suas posições em fóruns onde o meio ambiente estava relacionado, porque é o seguinte, se no próprio acordo Mercosul-União Europeia nós firmamos o compromisso, estabelecemos o compromisso de nos associarmos ao chamado, enfim, os vários acordos, né, de Paris, o compromisso está feito, tá certo? Está ali, está concluído, está fechado. Então, você precisa comunicar isso. E, por outro lado, dos europeus, há certos setores, não é só na França, é na Alemanha, é na Áustria, que não querem ver aquilo ali pelas mesmas razões com as quais o acordo não avançou lá para trás. Só que mesmo num país como a França, que é visto às vezes como principal entrave, né, para você prosseguir nas negociações, a França é quase como se fosse uma equação matemática. Então, por um lado, você tem, digamos assim, o lobby agrícola, o lobby protecionista agrícola, que abraça, às vezes, gente que está na inteligência ou nos meios de comunicação, que entende, tem uma visão um pouco mais superficial do que significa desenvolvimento sustentável, uma visão, eu diria assim, até mais infantil, e que são arregimentados por esses protecionistas, né, para fazerem coro a sua visão de fechamento. Só que você tem uma outra França que quer abertura de mercados. Você tem as empresas transnacionais francesas, as empresas de automóveis, os bancos franceses. Você tem uma coisa mesmo na França muito vibrante e que compete globalmente e que quer criar joint ventures e parcerias com os países do Mercosul. Então, no limite, qual desses dois elementos da negociação vai se tornar preponderante para, mais uma vez, no limite, formatar a posição da França. Só que em 2019 foi um ano tão ruidoso, e depois você veio a Covid, que o fato de você remeter o acordo concluído para os parlamentos não aconteceu. E aí, conforme a pandemia vai abaixando, você tem um ciclo eleitoral importante. No Brasil, você tem um ciclo eleitoral também. Na Argentina, a nova presidência argentina disse que a gente tinha que rever tudo desde o começo. E o ano passado, durante a campanha eleitoral no Brasil, os europeus viram uma oportunidade também de tentar reabrir capítulos relacionados ao meio ambiente, né? Então você tinha uma administração que supostamente não era tão amiga dos temas ambientais, você teria uma que era mais amistosa, só que aquilo também é um pouco de retórica de campanha. Chegou agora, o jogo começou para valer, não sei se é no interesse das pessoas, né, ou dos países, reabrir a negociação. Eu torço para que o documento esteja o mais intocado possível, que ele está concluído, e, por favor, assinem e remetam aos parlamentos para o jogo começar a rodar. Vai fortalecer a União Europeia e vai fortalecer o Mercosul. Para o consumidor final, para o empresário brasileiro, qual seria o impacto no dia a dia, no cotidiano,
da implementação de um acordo entre Mercosul e União Europeia? Mais cestas de produtos disponíveis, produtos mais baratos, uma caminhada rumo à qualidade que é inegável. E eu acho que é uma preocupação deslocada, Jaime, com a possibilidade de desaparecimento de empresas e ou setores. O que a lição dos acordos comerciais mostram, concretamente, é que eles são grandes convites à formação de parcerias e de joint ventures. Então, por exemplo, você tem o setor do vinho lá em Bento Gonçalves, no sul do Brasil. Você mantém o Brasil fechado para o vinho internacional, significa que o vinho estrangeiro é muito caro. Agora, vamos supor que, por conta do acordo Mercosul-União Europeia, você tem uma liberalização completa. Sabe o que isso vai significar? Várias empresas europeias vão formar joint ventures com as empresas nacionais. E, em vez de tomar 3 copos de vinho por ano, o brasileiro vai tomar 30 copos de vinho por ano, muito mais barato. A qualidade do vinho brasileiro vai subir. O intercâmbio entre enólogos vai subir, vai aumentar o número de restaurantes que servem vinho, mais garçons serão contratados, mais sommeliers serão formados, mais copos serão vendidos, aumentará a demanda por rolha, ou seja, você tem um choque muito produtivo. Qual é o problema? Em geral, na liberalização comercial, muitos ganham e poucos perdem. Os muitos são silenciosos e os que perdem são ruidosos. E essa é uma das dificuldades que a gente tem. Mas, mais uma vez, eu acho agora, Jaime, que o mundo está caminhando por uma situação muito difícil, eu diria mesmo perigosa, que eu estou chamando de geoeconossegurança, porque a maneira pela qual algumas administrações estão vendo a forma de enfrentar essa paz quente, essa mega competição, é criar arquipélagos, né, protecionistas. Né? Os Estados Unidos estão se tornando mais protecionistas, o Reino Unido está se tornando mais protecionista, a União Europeia está se tornando mais protecionista, o Japão está se tornando mais protecionista. E na maneira pela qual o Japão se torna mais protecionista, isso leva a retaliações por parte dos americanos. A maneira pela qual os americanos se tornam mais protecionistas leva a retaliações por parte da China. Ou seja, você começa aquilo que em inglês chama-se de a race to the bottom, né, uma corrida até o fundo do poço, que não é boa para ninguém. E eu acho que um dos antídotos que você tem do ponto de vista da nossa região para combater isso é viabilizar o acordo Mercosul-União Europeia. Infelizmente, Marcos, estamos nos aproximando do final. Eu tenho muitas outras perguntas, mas queria terminar com essa. Um dos cenários, uma das formas mais frequentes hoje de descrever o cenário global é a ascensão da Índia, a questão de que a Índia possa ser, nos próximos 30 anos, o que a China representou para a economia global nos últimos 30. O que a Índia representa para o Brasil do ponto de vista das parcerias econômicas, do potencial e das possibilidades? Uma gigantesca oportunidade. Jaime, hoje a Índia tem uma população um pouco maior, né, do que a da China. Aliás, esse ano de 2023 é o ano em que você teve esse eclipse, né, do ponto de vista do país mais populoso do mundo, a Índia ultrapassando a China. No entanto, a renda per capita na China ainda é 6 vezes menor do que na Índia. Agora, se você levar em consideração os últimos 10 anos, que são mais ou menos contemporâneos à gestão do primeiro-ministro Narendra Modi, com exceção do ano de 2020, que é o ano globalmente mais complicado para a Covid, a Índia cresceu percentualmente mais do que a China. Né? E a projeção para os próximos 10 anos, você sabe que os matemáticos nos ensinam uma mágica chamada regra dos 70, né? Que serve para você calcular quantos anos leva para você dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa anual de crescimento. Então, vamos supor que nos próximos 10 anos a Índia cresça 7% ao ano. 70 dividido por 7, 10. Então, 10 é o número de anos que leva para a Índia dobrar a sua renda per capita. Qual é a renda per capita da Índia hoje? $3.000. Se num espaço de 10 anos, Jaime, você tem um crescimento da renda tão dramático, você pulou de 3 para 6, num espaço tão curto de tempo, só 10 anos, e a partir de um patamar tão baixo, você sabe o que é que a literatura e a experiência mostram que acontece com a renda incremental? As pessoas comem mais. A Índia vai comer mais. Então, aliás, não é só a Índia. Índia, os 270 milhões de indonésios, os 230 milhões de paquistaneses,
os 230 milhões de nigerianos, os 1,5 bilhão de chineses que vão continuar a crescer. Então essa é uma extraordinária oportunidade para o Brasil. Hoje o comércio bilateral Brasil-China já está em 120 bilhões de dólares, o crescimento do comércio bilateral Brasil-Índia é 11 bilhões de dólares, é 10% disso. Então nós temos um gigantesco espaço para crescer com a Índia. Os indianos são campeões em inovações de tecnologia frugal, mas com grande disseminação e escalabilidade, onde nós podemos aprender. Nós temos uma experiência em gestão de água para fins de produção de alimentos, que por meio da formação de joint ventures nós temos muito a ganhar com os indianos. Eles têm uma classe gerencial hoje absolutamente espetacular. Vide as grandes empresas de tecnologia no mundo, que são praticamente todas titularizadas por um CEO indiano. Então a gente tem muito a ganhar com eles. Marcos Troico, muito obrigado, um privilégio poder te ouvir. O privilégio é meu. Obrigado, Jânio. Agradeço muito.